Psicopedagogia clínica não é atendimento em grupo. Muitas profissionais acabam confundindo a atuação clínica da psicopedagogia e neuropsicopedagogia, e isso faz com que os seus pacientes sejam prejudicados porque eles não evoluem como deveriam, e você também acaba sendo prejudicado porque você fere o seu posicionamento profissional. E é exatamente por isso que eu criei essa sequência de vídeos aqui para te explicar de uma vez por todas o que é psicopedagogia clínica e o que não é psicopedagogia clínica. Então, antes da gente ir para esse conteúdo, já sabe, me segue aqui nesse canal se você ainda não está me seguindo, compartilha para outros colegas da profissão para que eles também tenham acesso a esse tipo de informação e lembra de ativar o sininho para você ser lembrada sempre que eu postar um conteúdo novo aqui no canal e ficar atualizada sobre todos os conteúdos. Bora lá para nossa aula? É muito comum a gente ver psicopedagogas profissionais aqui da aprendizagem colocando muitas crianças no mesmo ambiente para fazer uma avaliação coletiva. E eu quero te dar esse alerta aqui porque isso não é psicopedagogia clínica. Quando a gente faz grupos terapêuticos, quando a gente cria grupos de pacientes, nós podemos sim fazer essa abordagem, mas nunca chamar isso de um atendimento psicopedagógico clínico. Então você não pode de forma alguma fazer uma avaliação psicopedagógica coletiva. Porque a avaliação psicopedagógica, ela é individual. Se ela não é individual, ela já não é uma avaliação psicopedagógica, porque cada paciente traz uma demanda, cada paciente precisa de uma investigação clínica individualizada e personalizada. Quando você traz isso para o grupo, você não consegue dar a atenção devida para aqueles pacientes. Pensa aqui comigo numa sala de aula com um monte de crianças. Então a gente sabe que uma sala de aula tem várias crianças. E a gente sabe também que naquela sala de aula tem o quê? Crianças que conseguem melhor, outras que conseguem menos, tem crianças que são mais rápidas, crianças que são mais lentas, crianças que não têm dificuldade nenhuma e crianças que têm muita dificuldade. E a gente sabe que um professor naquela sala de aula é difícil dar conta de todo mundo de forma igual, de forma padronizada. Tanto que precisamos sim de auxílios de outros profissionais, de professores de reforço muitas vezes, de psicopedagogas quando a criança tem realmente uma dificuldade expressiva ali na aprendizagem. Por quê? Porque um profissional não vai dar conta de fazer todo aquele trabalho sozinho, porque ele não vai ter nem aquele conhecimento que compete à necessidade individual de cada paciente. Quando a psicopedagoga faz isso no seu atendimento, no seu consultório, ela reúne mais do que um paciente e ela tenta fazer um trabalho coletivo, por que que isso é prejudicial? Porque ela vai ter que dividir a atenção dela, dividir o olhar clínico dela, todo o raciocínio clínico para todas essas crianças. Quando a gente planeja uma atividade em grupo, a gente, de certa forma, padroniza aquela atividade. Então, a gente sempre traz atividades que a grande parte do grupo vai conseguir fazer, porque senão a gente não tem a dinâmica, a gente não consegue dar conta. Quando você faz isso no seu atendimento focado em avaliar, como que você vai padronizar uma avaliação psicopedagógica? Como que você vai avaliar todo mundo? Como que você vai colocar todas as crianças, estou imaginando crianças, mas pode ser qualquer idade, mas como você vai colocar todos os seus pacientes ali para serem avaliados ao mesmo tempo, sem considerar os fatores emocionais, sem saber ali, né, os conhecimentos prévios que aquele paciente te traz, sem saber o que aquele paciente gosta, quais são as habilidades individuais dele. Então, quando a gente faz uma avaliação psicopedagógica, tudo isso é levado em conta. A individualidade do seu paciente é muitas vezes a chave da sua hipótese diagnóstica. A individualidade, aquilo que ele te conta quando você está sozinha com ele. Então, a avaliação psicopedagógica, ela não deve ser em grupo. Se você fizer uma atividade em grupo, tá ok, você pode fazer isso como estimulação cognitiva, você pode fazer isso com outros nomes, com outras propostas, mas como avaliação psicopedagógica, somente dentro do ambiente clínico, individualmente você e o seu paciente, onde você vai aplicar as atividades de avaliação e o seu olhar muito apurado vai identificar quais são as dificuldades que aquele paciente está trazendo. Então, se você está pensando aí em fazer grupos de avaliação psicopedagógica porque você quer atender mais ao mesmo tempo, cuidado, não faça isso, não vá para esse lado. Você vai aí entrar numa cilada porque você não vai dar conta e isso vai prejudicar demais o seu posicionamento e o seu trabalho. Então, a avaliação psicopedagógica, ela é individual. As atividades em grupo pode acontecer, você pode fazer grupos de férias, grupos de estimulação cognitiva, então você
você pode fazer uma dinâmica para estimular o sistema atencional, você pode fazer uma dinâmica para estimular outras habilidades, você pode trazer essa proposta do grupo, sim, é super legal e muito válida, e principalmente em momentos ali de férias, momentos que tem uma baixa ali no atendimento individual no consultório, mas jamais chamar esses momentos em grupo para ser uma avaliação psicopedagógica. E eu tô dizendo grupo aqui, mas também serve para juntar duas crianças ali dentro do seu consultório e dizer também que está fazendo um atendimento coletivo. A avaliação é sempre individual, intervenção também, porque o nosso trabalho ele é personalizado para necessidade individual, para a demanda individual que o nosso paciente nos traz. Não perca a essência do seu trabalho, não perca a riqueza, não perca a qualidade do seu atendimento nesse desespero de repente tentar abrir aí e atender todo mundo, certo? Então, quer fazer em grupo é outra coisa, mas não é avaliação psicopedagógica, combinado? Agora você já sabe que é possível sim fazer atendimento em grupo, desde que não seja uma avaliação psicopedagógica, porque a avaliação psicopedagógica ela é individual e deve acontecer somente em ambiente clínico entre você e o seu paciente. E agora aproveita e compartilha para aquela amiga que você acha que precisa ter acesso a esse conhecimento, que você acha que ela precisa saber disso. Já aproveita, se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho para você lembrar dos próximos vídeos e também me segue aqui e me segue lá no Instagram também, @fernanda.garnizete, porque lá eu trago muitos conhecimentos, muitos assuntos relacionados à prática do atendimento psicopedagógico e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na sua atuação prática, no seu posicionamento profissional.